E é galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo as impressões do quarto episódio da terceira temporada de Yokoso. E que já nos mostrou que está acontecendo alguma coisa com a Ichinose e também com a sala do Enokoji. Que no final do episódio mostrou que está acontecendo alguma coisa e que alguém está querendo quebrar a união da sala dele. A união que foi construída ao longo do anime. E é uma coisa que vamos ver já no próximo episódio junto com o que está acontecendo com a Ichinose. E a resolução de tudo isso também. Mas antes de entrar mais detalhes, vou pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, dar like no vídeo e compartilhar o vídeo para as pessoas. E não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre esse episódio é que ficou um pouco mais evidente a inconsistência da animação em certas partes, porque tem algumas partes que os personagens estão um pouquinho mais afastados e você consegue ver meio que uma inconsistência no design deles ali, que tá torto e que fica muito evidente ao longo do episódio, assim, porque uma hora ele está ali feito todo bonitinho ali, todo bem desenhado e depois você vê uma diferença ali, você vê uma coisa torta ali depois, que fica bem evidente, e que me chamou bastante atenção ao longo do episódio, que é uma coisa que devemos esperar ao longo da temporada, assim, não é pra esperar que eles vão manter um design consistente do começo ao fim, até porque é igual a segunda temporada, mas nas partes que devem chamar mais atenção, que devem ter mais foco nesse anime, e que são as partes mais importantes, com certeza eles vão manter uma coisa de maior qualidade, mas as partes assim que não importam, igual esse episódio não tinha tanta coisa interessante, só alguns pontos aqui e ali, então não era episódio que eles se esforçaram tanto aí pra deixar tudo bonitinho ao longo do episódio. E bom, esse episódio começa mostrando os garotos da turma C animados ali por conta do Dia dos Namorados, e que todo mundo ali tem expectativa de receber um chocolate de alguma garota, e eles estão nervosos com isso, e inclusive o Sudo, que acha que o Enokoji recebeu uma coisa da Horikita, e ele gosta da Horikita, ele quer saber se o Enokoji recebeu alguma coisa dela, e que não aconteceu, não recebeu de ninguém na verdade, pelo menos aí nesse começo de episódio. E em contrapartida, o Hirata, após ter terminado com a Karuizawa, ele já recebeu um monte ali, a escola inteira deu pra ele chocolate pra caramba. E bom, é como eu disse antes, esse episódio tem muitas partes que na verdade não são interessantes, como essa aí, essa parte não é importante pra história na verdade. As coisas começam a ficar interessantes logo depois que vemos que a Karuizawa, ela está informando a Enokoji como está a Ichinose, porque aparentemente ela ficou doente e agora está trancada no seu quarto. E é uma coisa que o anime não explicou assim nessa parte. O anime, eu achei que eles especificariam mais o que aconteceu com ela, eles dariam mais atenção nessa parte da Ichinose doente, e assim, ela recebendo visitas dos seus amigos e do Enokoji, mas eles postaram só uma pequena parte ali desse episódio. Provavelmente eles devem dar um foco maior no próximo episódio já que provavelmente vamos ter uma conclusão talvez no próximo episódio. E que assim, a Ichinose, ela acabou ficando doente de verdade por conta do estresse, do seu emocional ter sido abalado com o que está acontecendo com ela, por conta do que aconteceu no último episódio, sobre aqueles boatos que estavam rolando sobre ela. E aquele último sobre ela ter sido uma criminosa, sim, ter chocado ela. E assim, esses boatos, assim, mesmo que ela se faça de forte na frente dos outros, acaba abalando o emocional dela. E o que acabou fazendo ela ficar doente de verdade. Só que os amigos dela, assim, acham que ela tá ali trancada no quarto dela porque ela está abalada com o que está acontecendo. E bom, nesse episódio, vemos que esse cara aí, o Hashimoto, ele está investigando a Enokoji por conta de uma conversa que ele ouviu no arco do acampamento, porque tem aquela parte ali no episódio número 2, que ele acaba se encontrando com o Ryuen, e logo depois chega o Nagumo e o Manabo. E bom, nessa parte que o Ryuen ele vai embora, ele ouve a conversa do Nagumo com o Manabo, com o Nagumo falando que o Manabo não consegue prever o próximo passo dele, que ninguém consegue prever o próximo passo dele, nem o favorito dele, que é o Enokoji. E o que acaba surpreendendo o Hashimoto, porque ele achava que o Enokoji era um cara qualquer ali, um cara random ali, um aleatório. E essa frase surpreendeu ele pra caramba. E que agora está investigando o Enokoji para ver o que ele tem aí de especial, assim, que faz o Manabo ter interesse nele. E bom, ele acaba vendo o Enokoji se encontrando com a Karuizawa, mas ele não sabe do que eles estão falando ali. E bom, na conversa deles, o Enokoji está perguntando para a Karuizawa se ela conhece esse número que ligou para ele no episódio passado ali, aquele número desconhecido que o Enokoji não sabe quem é, e que ele também pediu para a Karuizawa investigar mais isso. E bom, daqui pra frente, devemos ver mais interação da Enokoji com a Karuizawa, porque ficou definido que o Enokoji ele vai ajudar a Karuizawa com seus estudos, e que assim, devemos ver mais interação dos dois juntos agora. Só que assim, nesse encontro dos dois agora, a Karuizawa só está pensando em uma coisa, entregar o chocolate de Dia dos Namorados para ele, que ela achava que era sobre isso, ela achava que essa reunião dos dois aí era sobre o Dia dos Namorados, que na verdade não era. E que assim, ela acaba entregando chocolate pra ele, assim, óbvio que ela planejou para ele mesmo, só que ela insiste que era para o Hirata, e que sobrou assim, que o chocolate ficou sobrando, e que ele teve que entregar para uma outra pessoa, e que sobrou pra ele na verdade. E o Hashimoto achando que na verdade é só um romance que eles estão tendo ali, achando que os dois estão tendo um romance de Dia dos Namorados ali. E bom, a Enokoji ele acaba percebendo o Hashimoto, e que o mesmo acaba aparecendo para os dois, e insistindo que os dois estão tendo alguma coisa, que é uma coisa bem comum na verdade. E que os dois negam dizendo que na verdade, esse chocolate é
era para o Hirate, que acabou sobrando para a Anokoji, um cara aleatório. O que não convence, porque ela não tem interação com a Anokoji, assim, não tem o porquê ela entregar para um cara aleatório. E que no final, ela acaba dizendo uma outra coisa aí que ela diz que é verdade. De que na verdade, o Anokoji é um intermediário para entregar o chocolate para uma outra pessoa que ela está de olho. E que parece ter convencido o Hashimoto, só que o mesmo, ele acaba provocando a Karuizawa, dizendo que gosta dela e que quer sair com ela. Só para ver o que acontece ali, para ver a reação da Anokoji. Só que o mesmo acaba ignorando essa situação ali. E surpreendendo o Hashimoto, achando que ele faria uma coisa, só que no final não fez nada assim, não fez nada para impedir essa investida aí dele. E que era mais para provocar os dois mesmo. E bom, anteriormente a Karuizawa, ela tinha perguntado para a Anokoji se ele tinha recebido chocolate de outras garotas e que ele não tinha recebido. Só que ao final do dia, ele tinha um monte de chocolate com ele. Não um monte, mas alguns chocolates com ele além do dela. E que tinha uma daí da Ai e também da Haruka, que é a outra garota do grupo dele. E outros chocolates ali que não foram identificados ali. E bom, depois disso, vemos a Anokoji visitando a Ichinose, porque a mesma está doente, como eu falei anteriormente, por conta de tudo que está acontecendo com ela. Porque tudo isso que está acontecendo, os boatos que estão soltando sobre ela, e que alguns são bem sérios, acabaram mexendo com o psicológico dela, acabaram mexendo com o emocional dela, e fazendo com que ela ficasse doente mesmo, assim, não é mentira que ela ficou doente. Alguns alunos acham que ela está chateada com o que está acontecendo, e que ela está deprimida, e que não quer se mostrar na escola, mas ela realmente ficou doente. E o Anokoji ele foi visitar ela para ver como ela está, e que aparentemente ele já tem um plano para isso. O Anokoji aparentemente tem algum plano para resolver isso, e que devemos ver já no próximo episódio, porque as visitas do Anokoji não vão acabar. No próximo episódio, a Ichinose vai ter mais visitas do Anokoji ainda. E bom, enquanto não chegamos na parte da Ichinose que chama mais atenção, enquanto isso, temos uma outra coisa que chamou atenção nesse episódio, e que deu um fechamento ali, assim, para esse episódio, que te deixa mais curioso para saber o que está acontecendo, porque aparentemente estão soltando vários boatos sobre os alunos da turma C, da turma da Anokoji, e que alguns são bem maldosos. Eles começam com os boatos mais leves ali, falando sobre o Anokoji ter uma queda pela Karuizawa, um outro garoto gostar de garotas gordas, e logo depois chegam os boatos mais pesados, falando sobre uma certa garota da sala deles, que era uma prostituta, que se vendia no fundamental. E um outro boato falando sobre a Sato odiar uma certa garota da sala. Então assim, não são só boatos leves, tem uns boatos assim que são bem pesados que estão soltando, que já está causando uma confusão. E nossa, que ódio desse personagem aí, que fica insistindo que é verdade essas coisas, que fica insinuando que essa garota se vendia mesmo no fundamental, assim, falando que é verdade isso. Ele fica insistindo no que é verdade. E nossa, fica dando muita raiva desse personagem. Acho que todo mundo não vai ter dó dele do que vai acontecer daqui pra frente, assim. O que vai acontecer com ele lá no futuro, ninguém vai ter dó do que vai acontecer com ele. Que, nossa, esse personagem aí, na verdade, pra mim, não importa tanto, assim. Eu não me importo com esse personagem aí. Podem descartar ele mesmo. Porque, nossa, que ódio desse personagem agora. Ele fica insistindo aí que essa garota fez aquilo no fundamental. Assim, mesmo que tenha feito, assim, ele fica enchendo o saco ali toda hora. E todo mundo irritado com esse personagem. Não só os personagens aí da série, mas também quem está assistindo. Todo mundo fica com raiva desse personagem aí nessa parte. Mas a hora dele vai chegar também. E, bom, o episódio acaba só com o protagonista observando o que está acontecendo. E vocês vão ver no próximo episódio porque disso estar acontecendo. E que tem uma mãozinha aí do protagonista no meio. E que já devemos ver nos próximos episódios. Então, assim, como eu disse antes, esse episódio não tem tanta coisa pra falar, só alguns pontos aqui e ali, como por exemplo, a parte da Ichinose, que ele, assim, eu achei que eles teriam mais foco na Ichinose, um pouquinho mais de foco, mostrando um pouquinho mais dela começando a faltar na escola até ficar só na casa dela. Achei que eles focariam um pouquinho mais nisso aí, para dar um pouquinho mais de drama nessa parte, mas eles não fizeram. Mas é uma das partes importantes desse volume. E também essa parte final do episódio, em que começam a soltar os boatos sobre os alunos da turma C, que é uma coisa que vai ser explicada mais à frente, que vai ser mostrada mais à frente o porquê disso está acontecendo, e que já devemos ver no próximo episódio. Então, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda para não perder os próximos vídeos, dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para achar mais pessoas. Vou ficando por aqui e falou!